Antes de falarmos do filo de hoje, vamos entender as micorrizas. Relembrando então, micorriza é uma associação simbiótica entre fungos e raízes de vegetais terrestres. As micorrizas podem ser ectomicorriza ou endomicorriza. Observando o corte transversal de uma raiz vegetal, é possível notar que no caso das ectomicorrizas, as hifas formam um invólucro, um manto em volta desta raiz. Hifas mais internas crescem envolvendo as células epidérmicas da raiz, formando uma rede bastante ramificada, a rede de Hartig. As hifas estimulam o crescimento das raízes e auxiliam as raízes na absorção de água e nutrientes. Podem formar cogumelos próximos às raízes. Elas costumam colonizar raízes de plantas de grande porte, como carvalhos, geralmente em regiões temperadas. Podem formar ectomicorrizas, os filos ascomicota, basidiomicota, que é o principal, e alguns zigomicota. Esta foto mostra de forma clara as hifas, em verde, formando um manto ao redor da ponta da raiz e o emaranhado de hifas que penetram a raiz, a rede de Hartig. Aqui temos um corte transversal à raiz, diferenciando os tipos de micorrizas. Observando as endomicorrizas, ou fungos arbusculares, podemos verificar que as hifas estão predominantemente localizadas no interior da raiz e formando nas células dessa raiz uma estrutura denominada de arbúsculo. Também é possível observar vesículas. Então vamos falar do filo glomeromicota. Este filo pertence ao reino fungi, que, como podemos observar, está na linhagem evolutiva dos opistos. O reino fungi pode ser separado nos fungos que possuem hifas contínuas e naqueles que possuem hifas septadas. Dentre os filos que possuem hifas não septadas, temos dois filos que possuem tanto esporos sexuados quanto esporos assexuados endógenos. Os Chytridiomycota possuem esporos flagelados com apenas um flagelo, e o filo Zygomicota possui esporos não flagelados. Diferente dos outros dois, as espécies do filo Glomeromicota só possuem esporos de resistência, portanto, não são nem sexuados nem assexuados. Eles estavam presentes no início da colonização da Terra pelos vegetais, desempenhando um papel fundamental nesse processo. Os glomeromicotas surgiram antes da diferenciação dos fungos com hifas septadas. As endomicorrizas também são conhecidas como micorrizas arbusculares, ou FMA. Aqui temos um exemplo mostrando o crescimento diferenciado de plantas com a mesma idade, sendo que em um vaso a planta não está associada ao fungo, já os outros dois possuem fungos endomicorrízicos. É interessante observar que 80% das associações vegetais são do tipo endomicorrizas. Essas associações mantêm o micélio protegido contra a predação e a ação das enzimas de outros organismos. O que ocorre é um reconhecimento molecular entre as membranas dos esporos e a raiz da planta. A planta produz um exudado que facilita essa interação. Os glomeromicotas são simbiontes obrigatórios e possuem hifas sem septo. Uma das principais características é a presença dos arbúsculos no interior das células vegetais. A parede celular é de quitina, já o produto de reserva é o glicogênio. Com a penetração da hifa na célula cortical da raiz da planta hospedeira, uma nova membrana plasmática da planta é sintetizada, sendo chamada de membrana periarbuscular. Observe que, diferente da ação de um parasita, não ocorre a destruição da célula vegetal, e sim uma reorganização dela. Os esporos de glomeromicota são grandes e multinucleados, com parede em camadas, que pode variar de 40 a 800 micrômetros. Importante lembrar que antes de sua formação, não ocorre meiose ou mitose dos núcleos da hifa. O que ocorre é o espessamento da membrana e o acúmulo de material de reserva em torno dos núcleos. Os esporos podem ser dispersos no solo ou no ar. A
contaminação de novas plantas também pode se dar através de fragmentos vegetais que já possuem o fungo presente no solo ou pelo micélio de raízes vizinhas. Algumas espécies podem produzir esporos no interior do tecido da raiz da planta. Outras espécies formam esporocarpo, uma estrutura com vários esporos. Em Glomeromicota, parece não existir evidência de reprodução sexuada, e sim uma reprodução chamada de parassexual. Os fungos protegem as raízes contra patógenos e favorecem o enraizamento da planta e ganho de biomassa vegetal. A colonização e esporulação dos fungos micorrízicos arbusculares depende de fatores tais como pH, salinidade, umidade, aeração, temperatura e luminosidade.